E nós tivemos ao longo da semana também o anúncio, né? Elon Musk comprando 9,2% do Twitter, produzindo uma alta desde o anúncio da compra de praticamente 30% nos preços da empresa, né, que administra uma das principais redes sociais que nós temos na internet. Depois do anúncio, houve essa movimentação de alta aqui. O Elon Musk, que tem uma fortuna de quase 300 bilhões de dólares, comprou um stake de 9% do Twitter, pagando por tal stake 2,9 bilhões de dólares. Ele sugeriu que fez tal movimento pela sua preocupação com a liberdade de expressão. Ele considera o Twitter praça pública de fato, né? Foi pelo menos isso que ele postou, e ele considera que não há mais liberdade de expressão no Twitter, o que ele está, né, correto. No que ele está correto, porque de fato é isso que acontece. Mas tem o componente mercadológico, né? Por que o Twitter sobe com esse anúncio? Porque há a expectativa da empresa ficar mais lucrativa, ou pelo menos da empresa, né, passar por um processo parecido pelo qual passou o Tesla. Talvez o maior case de sucesso em termos de valorização das ações da história, né? Uma empresa que ainda tem dificuldade de apresentar assim grandes resultados, né, grandes lucros, mas que produziu uma alta nos últimos anos de praticamente 1.200%. E muito disso se deve à personalidade, né, à maneira do Elon Musk se apresentar para o mercado, né? Ele é um showman, ele sabe manipular as informações e isso acaba gerando uma valorização de preços grande. Ele sabe vender o peixe, digamos assim. E obviamente que a Tesla tem uma série de atrativos, especialmente com essa expectativa de transição, né, de um mundo baseado na energia combustível fóssil para energias renováveis. Então, a Tesla acaba sendo beneficiada por esse movimento. Então, no Twitter, há expectativa que a entrada do Elon Musk possa valorizar as ações da empresa por ele imprimir o mesmo tipo de postura que ele imprime na Tesla. E só por essa movimentação de compra do Twitter, ele já ganhou basicamente 1 bilhão de dólares, porque ele comprou aí a 2,9 bilhões, o mercado já subiu 30%, o stake dele já está valendo 3,9, sei lá, 4 bilhões de dólares. Né? Então, em 3 dias, 4 dias, uma valorização, um ganho de 1 bilhão de dólares. Né? Nada mal. Mas aí nós temos que explicar, com esse exemplo, uma movimentação, uma postura que não é muito comum no Brasil, mas é bastante comum aqui nos Estados Unidos, de tomada hostil. Ou seja, eventualmente você pode tomar o controle de uma empresa no mercado contra a vontade dos atuais controladores. Num papel como o Twitter, que apresenta um free float. O que é free float, Leandro? É a parcela de ações que está livre para ser negociada no mercado. O Twitter tem um free float de até 90%. Esse tipo de tomada hostil é mais fácil de fazer, apesar de, obviamente, no Twitter ter uma série de regras que colocam algumas ações com mais votos, né, com uma preferência a voto em relação a outras ações, algo análogo às ações ordinárias e preferenciais no Brasil. O Elon Musk aparentemente fez um acordo com o management do Twitter para sentar no conselho de administração da empresa, mesmo não tendo essas ações com direito a voto, mas ele se comprometeu a não comprar, ou pelo menos foi anunciado que ele se comprometeu, né? Não vi ele falando nada a respeito, ele é conhecido por não se importar muito com esse tipo de regra, mas ele, em tese, se comprometeu a não comprar mais do que 15% do Twitter. Em troca, ele fica no conselho de administração da empresa e pode, né, ter influência, ser uma voz influente no conselho de administração. Logo após o anúncio, teve uma série de manifestações no próprio Twitter de usuários pedindo para que o Elon Musk trouxesse de volta, né, o Donald Trump para o Twitter. E foi engraçado de ver o CEO do Twitter, que tem um nome indiano bem curioso, sempre me esqueço, Parag Agrawal, né? Parag Agrawal. Ele fez um tweet dando as boas-vindas, né, pelo
pela chegada do Elon Musk, que ele estava aí muito excitado, né, esperando aí a chegada do Elon Musk, que ao mesmo tempo que gostava da rede, era um crítico e era isso que a rede precisava para crescer. Só que algum tempo atrás, esse Parag Agrawal disse numa palestra que o Twitter tinha que se preocupar menos com primeira emenda, com livre expressão, e tinha que se preocupar mais com definir aí regras contra discurso de ódio, contra fake news e assim por diante. Então, eu acho que o Parag Agrawal, que é o atual CEO do Twitter, está sentindo um calorzinho aí, porque não sei como é que vai ser essa relação com o Elon Musk. Do ponto de vista de preço de papel, de expectativa de crescimento e de momento, né, se vale a pena pensar em posições ou não, eu acredito que no momento o Twitter está bem difícil de avaliar, né? Foi uma alta muito forte, bastante volume, mas a expectativa para um prazo maior é positiva. Eu acredito que devemos ter aí uma pressão compradora consistente por mais tempo, só que agora ficou um pouco esticado, né? Então eu ficaria atento aí na próxima correção para avaliar eventualmente alguma entrada.